Bom, meu nome é Marcos Paulo, eu sou aqui de Vargem Grande desde sempre, né? Minha família é daqui, não nasci aqui porque não tem maternidade, nasci em Cotia, e aí sempre morei aqui desde criança. Eu venho de uma família muito simples, e graças ao esforço de minha mãe, eu tive a possibilidade de conseguir estudar e não parar, e no meio do caminho tive pessoas que me inspiraram a continuar, e assim, aí eu construí a minha trajetória aqui em Vargem Grande. Eu me formei em técnico em contabilidade na Escola Valência Soares Rodrigues, numa época em que lá tinha cursos técnicos. Então, eu lembro da conversa, eu indo para a escola e eu não sabia o que escolher, e eu e meu amigo conversando, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer processamento de dados. Eu falei, poxa, mas é uma época que ninguém nem tem computador aqui, onde a gente vai usar isso? Eu lembro que tinha secretariado, tinha o colegial normal e contabilidade. Eu falei, eu vou fazer contabilidade, porque eu gosto de matemática. Ele falou, eu odeio isso, não quero saber. E eu lembro que eu entrei para fazer o curso de contabilidade e me dei muito bem. Eu ia muito bem nas matérias, eu não ia tão bem nas matérias normais, português, matemática, geografia, mas em contabilidade eu ia muito bem, apesar de não ter noção de onde eu ia usar isso. E concluí o curso e tive a oportunidade de entrar no escritório de contabilidade aqui em Vargem Grande, a antiga Souza e Camargo. E esse pessoal de lá, eles me deram a oportunidade de um mundo onde eu não tinha acesso, né? Até pela minha trajetória, de onde eu vim, do meu bairro, e eu tive a possibilidade de conhecer pessoas que buscavam alguma coisa a mais, que procuravam estudar, que buscavam conhecimento, que tinham bons relacionamentos, e assim, aí conheci o mundo que eu vi que eu tinha possibilidade também. O que eu precisava fazer? Era continuar estudando. Então, dali, eu fui sendo promovido, entrei na faculdade, fiz FAC-FITO, que não existe mais em Osasco, né, que era Ciências Contábeis, e nesse meio tempo eu acabei virando sócio do meu ex-chefe, né? Eles estavam num processo de separação. Aí um dia eu sentei com ele e falei, poxa, vamos fazer já que você está separando, eu estou me formando e querendo abrir, vamos abrir um escritório. E a gente juntou alguns amigos que eram um funcionário também, a gente acabou abrindo o escritório. Eu fiquei lá por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. E assim, como era uma sociedade muito grande, acabei me formando e falei, bom, agora está na hora de eu sair e testar todo esse meu conhecimento, se realmente eu estou preparado para o mercado. Então, foi quando eu saí, eu fundei o meu escritório de contabilidade aqui em Vargem Grande, eu estou há 17 anos já atuando nele. Então, atuo na área contábil há 25 anos. Tá? Sou contador há 17 e estou na área como profissional há 25 anos já na área contábil. Então, tenho escritório, trabalho esse tempo, e nesse período também eu conheci a associação comercial. Então, lá atrás, quando eu estava lá no começo na contabilidade, eu fazia escrituração da associação comercial. E eu pensava, poxa, por que essas pessoas estão reunidas, fazendo um trabalho conjunto? Assim, a gente é jovem, não tem muito conhecimento das coisas. E aí mas aí aos poucos fui entendendo o que era aquilo, por que existia aquela união daqueles empresários buscando um bem comum. E aí aquilo foi me encantando, e quando eu tive a oportunidade eu comecei a participar. Então também eu já tenho uma trajetória longa lá de mais de 10 anos, de que eu ingressei como diretor, então assim, fui convidado e vim participando até que chegou o momento que eu pude ser o presidente. Então, eu fiquei como presidente na associação por 2 mandatos, que deu um total de 6 anos aí. Então, aí acompanhando o que realmente uma associação faz, o que ela faz pelos empresários, pelos microempreendedores, pelos comerciantes. Então, assim, é um trabalho de associativismo, né? Que você trabalha não por um bem próprio, mas por um bem de todos. E com isso, também tive a experiência, por causa da associação, de conhecer o Sebrae, de conhecer de perto mais o Sebrae, de ter um envolvimento maior com o Sebrae, Senai, com essas entidades empresariais. E também tudo isso acaba gerando um conhecimento, né? Então, conhecimento, experiência, uma forma de lidar com as pessoas, uma forma de lidar com as empresas. E aí, aquilo, todo mundo tem perguntado, qual que é o seu nicho, qual que é o segmento, qual que é a sua bandeira? Eu acho que deve ser uma pergunta futura aí. E aí você, normalmente, vai por aquele caminho que você conhece um pouco mais, que tem um pouco mais de experiência. Então, toda essa trajetória aí na contabilidade empresarial, envolvida com empresário, com fomentação do comércio, com empreendedorismo, me deu essa direção, na verdade, né? Foi um caminho com o qual eu sei lidar melhor.
e com que eu consigo me comunicar. Então, essa experiência também tive a oportunidade de ter alguns negócios aqui na cidade, com essa experiência, com esse envolvimento com o Sebrae, então isso fica muito forte, essa questão do empreendedorismo, de empreender, de gerar negócios, de criar possibilidades, emprego, renda. Tive uma academia também, fui sócio, na verdade eu fui o cofundador, né, o pessoal usa a palavra cofundador, por qual eu fiquei lá, acho que deu 9 anos, né, desde a sua fundação. Começou com uma escola de dança, a gente fazia aula de dança e resolveu dançar um pouquinho mais, e aí esse amigo chamou, falou, poxa, eu quero montar uma escola de dança. Falei, poxa, eu acho que eu vou entrar de sócio, a gente divide a sala aluguel, eu vou poder dançar todo dia de graça. E aí a gente começou, assim, montou, ela durou 1 ano, aí nesse 1 ano a gente ia fechar porque não estava dando dinheiro para ele, né? Porque a gente já tinha outros negócios, o trabalho, e o professor não. E aí ele resolveu fechar, ele falou, vamos entrar em férias e fechar, só que nesse meio tempo me apareceu clientes. Então a gente tinha turmas de dança do banco, turma de dança das empresas, e eu lembro que no final do ano, assim, umas semanas antes de fechar, uma pessoa me procurou e falou, poxa, estou com um problema na empresa, a pessoa está meio triste. Eu falei, mas por quê? Ah, problema na contabilidade, a contabilidade é no Sul, e a gente não sabe o que fazer. Eu falei, poxa, eu sou contador, posso te ajudar. E aí eu vi ali a possibilidade de gerar um network, né, de ali fazer contatos e trazer clientes para a contabilidade. Eu falei, poxa, não posso fechar isso daqui. Aí arrumei um outro sócio e a gente manteve por mais 1 ano como dança, e foi acrescentando luta, e foi acrescentando modalidades, até que chegou uma hora faltava musculação. E apareceu a oportunidade no prédio do Caíto lá, ele nos ofereceu, e a gente falou, vamos fazer, vamos criar uma academia, e foi um sucesso também no lançamento, né? A gente fez um lançamento, lembro que numa inauguração, normalmente você faz aqueles coquetel de inauguração para poucas pessoas, os amigos, os familiares, o nosso acabou virando uma balada, porque tinha 640 pessoas. E aí a gente, assim, na semana seguinte, a gente fez um plano, lembro que na época a gente fez um planejamento para em 6 meses alcançar 300 alunos. Em 3 dias a gente alcançou isso daí. Então, assim, a gente, na verdade, não estava nem preparado para atender tudo isso. Então, assim, foi um sucesso no começo, depois a gente acabou tendo alguns problemas que todo empreendedor tem no caminho, mas o negócio funcionou. E tanto que tem até hoje, o pessoal toca hoje lá, eu saí, mas ficaram outras pessoas lá que cuidam. Então, assim, tive a possibilidade. Então, isso é um negócio que eu considero que foi um negócio de sucesso, porque ele existe até hoje. Também tive outras, já tive uma loja de roupa, já fui sócio de uma revista, já tentei ser empresário de grupo de pagode. Então, assim, a gente já tentou várias coisas aqui dentro do empreendedorismo, e aí você começa a ter experiência nessa área e você vê qual é a dificuldade de um pequeno empresário que quer começar. Alguns, graças a Deus, eu tive a possibilidade de fazer outras coisas tendo o meu escritório já estabilizado. Então, assim, primeiro batalhei, quando ele estabilizou, fui experimentar outras coisas. Mas tem muita gente que tenta e não como aquilo como uma atividade principal para tirar o seu salário, para ver. Então é aí que às vezes acaba dando errado, né? Porque às vezes a pessoa não tem o tempo que precisa esperar para que o negócio comece a dar o resultado que ele espera. Então, assim, nessa trajetória fui empreendendo, fazendo negócios, entrando, saindo, e ao mesmo tempo tocando o meu negócio, o meu negócio principal, é o que eu tenho essa experiência hoje em relação às empresas. A associação também comercial, da qual eu não sou o presidente atual, mas fiquei como presidente por 6 anos e participo, né? Então, é uma possibilidade da gente fazer. Tive a possibilidade de fazer bastante pelos pequenos, pelos microempreendedores. Quero continuar e, assim, isso se transformou nessa minha trajetória profissional. Essa experiência que eu tive empresarial, essa experiência com associação comercial, essa experiência contábil, que é muito forte, que, assim, eu acabo lidando com o sonho das pessoas em abrir um negócio e dar certo. Então, eu tenho a experiência nesse segmento e é o segmento pelo qual eu tenho facilidade de trabalhar e é o qual eu quero representar também, porque hoje a gente tem uma dificuldade, eu como contador, normalmente eu estando à frente da empresa, então existe burocracias que às vezes o empresário nem sabe, ele só fica travado nisso, mas ele não sabe porque até por isso ele contrata um contador e às vezes não, sempre, a gente acaba ficando refém porque teve uma legislação que não foi bem feita, uma legislação que não foi acompanhada,
Por que eu quero representar essas pessoas na Câmara? Porque lá eu vou ter a possibilidade, sim, de participar dessa criação de lei, vou ter a possibilidade de fiscalizar, vou ter a possibilidade de poder alterar. Então, a gente precisa dessa representatividade, até porque assim, as empresas, micros e pequenas empresas, da qual a Vargem Grande tem muitas, apesar de ela ter grandes empresas que empregam também, as pequenas empresas, elas empregam até 70% da mão de obra. Então, a gente precisa de um apoio para que essas empresas possam se empregar mais, possam se gerar renda. A gente precisa diminuir a carga tributária dessas empresas, a gente precisa gerar estímulos para que elas cresçam, para que elas prosperem, para que essas pessoas não desistam no primeiro problema. E como que a gente pode fazer isso? Junto à Câmara Municipal, eu sei que eu vou poder acompanhar isso daí e não deixar que seja feito de qualquer jeito, porque hoje a gente tem essa dificuldade. Hoje, como contador, até não sei se posso falar representando os contadores, mas representando a categoria, a gente tem essa dificuldade e a gente acompanha. E às vezes a gente até cobra, às vezes a gente até briga, mas a gente não tem tanta força porque a gente está de fora. A gente só é um grupo, só é uma categoria buscando uma solução para um determinado problema, mas a gente não tem um representante. Até porque, às vezes, a linguagem, a gente não fala a mesma língua. Então, a pessoa, de repente, como não é o dia a dia dela, ela não sabe como isso funciona, como ela pode ajudar. Às vezes não é nem culpa de quem já está lá, porque às vezes ele não tem essa experiência. Então, com essa experiência empresarial, essa experiência com associativismo, essa experiência com as pessoas, eu queria poder representá-las e usar essa experiência para que a gente pudesse evoluir nesse segmento. Não que os outros não sejam importantes, não que a saúde não seja importante, não que a educação não seja importante. Aliás, mesmo no empreendedorismo, a gente precisa da educação também, porque a gente precisa capacitar. Então, isso não é uma das dificuldades que a gente tem aqui como empreendedor na cidade. De repente, a gente tem vagas de trabalho e a gente tem pessoas desempregadas. Por que essas pessoas desempregadas não estão nessas vagas de trabalho? Porque, às vezes, elas não estão capacitadas. E para se capacitar, ela precisa sair daqui, ela precisa ir para São Paulo, ela precisa ir para Osasco, ela precisa ir para um outro lugar se preparar. E nem sempre, às vezes, elas têm condição de fazer isso. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar muito, a educação. Então, eu acho que além dessa área de empreendedorismo, gerar emprego e renda, também a educação, que ela está muito ligada. Eu tenho, nas minhas propostas, eu tenho falado muito de 3 pilares, né? Porque, assim, a gente tem as pessoas em 3 momentos na vida. Tem aqueles que já estão no mercado, que já são os empresários, que já estão trabalhando, já estão gerando renda. Então, esses têm uma necessidade. Quais as necessidades? Eles precisam, às vezes, de recursos, então eles precisam de crédito, às vezes eles precisam de uma redução de imposto, eles precisam de um estímulo, a gente precisa fomentar o comércio local. Por quê? Porque o dinheiro nosso não fica aqui, então a gente precisa que esse dinheiro fique aqui. Então, ele precisa possibilidades de gerar mais renda, de gerar mais receita, consequentemente, ele gera mais emprego. Existe uma outra categoria de pessoas que são aquelas que estão querendo empreender, ou que estão querendo fazer um negócio, ou que estão querendo trabalhar. O que a gente precisa fazer por essas pessoas? A gente precisa capacitá-las. Então, capacitar para ela conseguir um emprego, ou capacitá-las para ela empreender. Porque para empreender também precisa de uma capacitação. Então, não adianta simplesmente só abrir uma porta e ficar esperando que aconteça. Não, você tem que estar lá todo dia aprendendo a cuidar das finanças, cuidar do seu estoque, gerir as pessoas. Então, é todo um processo que é um aprendizado contínuo. Então, existem essas pessoas nesse momento que a gente precisa o quê? Destravar tudo, ensiná-las como abrir uma empresa, ensinar como empreender. Então, elas precisam desse apoio. É aí que a gente tem as entidades parceiras que podem fazer trabalhos fantásticos pela cidade. O Sebrae mesmo tem um projeto que chama Cidade Empreendedora, que é fantástico em relação a isso. A gente tem vários projetos, tem o pessoal do Movimento dos Focolares também, que tem vários treinamentos para os jovens, essas capacitações que transformam as pessoas. E existem aquelas pessoas que estão numa necessidade inicial. Quais a necessidade? Às vezes a pessoa está ali precisando dar comida. Então, como que eu vou oferecer para ela um benefício fiscal se ela está sem comer na casa dela? Então, não adianta eu falar, olha, vem treinar, vamos fazer uma capacitação, se a pessoa está pensando, o que eu vou comer hoje à noite? Então, eu dividi isso em 3 etapas. Então, a gente precisa, de repente, no primeiro momento, mapear a nossa cidade. Então, mapear como? O que está acontecendo na cidade? Quais são os grupos? Quanto tem cada um? Como cada grupo pode se ajudar? E começar por esse primeiro grupo. Bom, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Então, a melhorar como? Eu preciso pôr comida na casa dela,
ela precisa pagar as contas, ela precisa ter uma condição, ela precisa ver o filho dela na creche, para ela poder sair e arrumar um emprego, para ela ter um mínimo, para depois a gente passar ela para o grupo 2 e depois para o grupo 3. Esse mapeamento vai dar a possibilidade da gente entender o que acontece na cidade e entender como ajudar cada uma. Então, o grupo 3, que são aquelas pessoas que já estão estabelecidas, podem sim fazer ações sociais para que tire essas pessoas lá do grupo 1 dessa situação. E essas mesmas pessoas depois podem contribuir para essas pessoas ou podem vir a ser um colaborador, um sócio. A gente tem a possibilidade de criar um projeto aí que, independente da política, eu quero fazer ele junto com algumas pessoas a partir do ano que vem. Então, a gente é uma cooperativa de consumo para que a gente dê possibilidade para que essas pessoas possam produzir, a gente consuma isso delas e repasse para outros empresários. Então, sim, são projetos voltados para os 3 grupos. Então, assim, como eu gosto de número, de conta, de mapeamento, então eu acho que isso é uma forma que a gente tem para trabalhar melhor essa situação da cidade. E melhorando isso, melhorando a condição das pessoas, a gente acaba melhorando todas as outras situações. Por exemplo, a saúde. Hoje a gente depende da saúde e a gente sabe que é muito difícil cuidar da saúde, enfim, por capacitação de mão de obra, por empresa, por custo, por não ter um hospital. Mas a gente pode, sim, capacitar essas pessoas para que elas tenham condição, quando elas precisarem de um exame, de repente ela não precisa esperar 2 anos numa fila para fazer um exame. Ela tem a condição de ir lá e pagar. Então, eu acho que é digno para a pessoa, assim, acho que todo mundo quer poder ser o administrador da sua vida. Eu não quero ficar a vida inteira dependendo de uma administração pública, que nem essa função. É claro, ele precisa, sim, cuidar, mas ele não pode cuidar eternamente. Então, ele precisa criar condições para que essas pessoas prosperem sozinhas e não dependam tanto. Assim, a partir do momento que as pessoas dependerem menos dessa administração, fica mais fácil gerir, fica mais fácil criar alternativas. Então, claro, a gente precisa sempre atacar o problema que existe. A gente tem um problema na saúde, tem um problema na educação, tem um problema social muito grande, a gente tem um problema de mobilidade muito grande. Aliás, a gente tem problemas muito grandes, mas que eles podem ser resolvidos com soluções simples. E essas soluções, elas vão vir, assim, a gente precisa começar um trabalho, claro, em grupo. É por isso que existe 11 vereadores, cada um vai lá propor o que ele é especialista, então ele vai acompanhar o que ele é especialista e vai fiscalizar naquilo que ele é especialista. Então, assim, com esse conjunto de ações, a gente consegue devagarzinho, resolvendo esses pequenos problemas e ajudando a administração, porque, assim, eles já caem lá, a gente não pode passar toda a responsabilidade para um prefeito, porque ele, quando ele assume, ele tem uma cidade inteira cheia de problemas para resolver. E, assim, ele tem que sair executando e fazendo, e nem sempre, às vezes, o que ele está fazendo, de repente, foi a melhor ação, porque ele não teve nem tempo de pensar. Então, nada mais justo do que uma Câmara de Vereadores pensantes que possam contribuir, não só a Câmara de Vereadores, a gente tem a população disposta a participar. O que acontece é que, às vezes, essas pessoas não são convidadas a participar. Então, muitas vezes, as pessoas são deixadas de fora, até, enfim, porque eles vão conhecer um pouco mais, eles vão conhecer muito, vão saber como funciona e vão cobrar mais. E, às vezes, o medo de quem está lá é ser cobrado demais e não ter a capacidade de fazer. Então, a minha bandeira, o meu segmento, quem eu quero representar são esses empresários, mas também são essas pessoas que querem sair dessa condição, que querem mudar a sua condição e querem assumir o controle da sua vida. Eu fui, acho que, não sei, mas eu acho que, pelo que eu tenho ouvido, eu fui um dos candidatos que chegou por último, né? Então, eu até falava muito antes que não queria me envolver, não queria entrar, mas a gente acaba percebendo que uma das formas de eu conseguir mudar ou de eu contribuir era participando. Então, eu tinha que sair da minha zona de conforto, ir lá e participar e dar cara e tentar ajudar. Fui convidado lá pelo João e pelo Donizete para fazer parte desse grupo, demorei para entrar e resolvi entrar, então não deu tempo de fazer muita coisa. Fazer muita coisa o quê? Por exemplo, eu conheço a minha área, conheço o que eu tenho que fazer, mas eu não sou um candidato. Então, tive que ir aprender, estudar, ir atrás, e estudar a legislação, e o marketing, assim, o que poderia e o que não poderia fazer. Não foi possível fazer, até a questão da vaquinha,
eu aprendi sobre isso, eu até ia fazer para mostrar para a população que não preciso de recursos ilícitos, de recursos não tão transparentes para fazer a campanha, mas é que não deu tempo. Os recursos, eu tenho usado os meus recursos próprios, né? Na verdade, assim, a gente está num grupo que o nosso ideal não foi grandes investimentos, grandes acordos, negociar contratos, se a gente nem chegou lá, aliás, nem deveria ser um assunto que não deveria nem existir. Então, a gente sabe como é feito política, a gente quis apresentar uma proposta diferente. Então, uma proposta que é uma proposta dentro da lei, uma proposta que todos possam fazer, uma proposta dentro das condições de cada um, dentro do que a legislação permite. Hoje, a gente tem um limite de gasto permitido aqui, no município, que é 17 mil e alguma coisa, e dentro desse limite, todo o meu gasto foi financiado com recursos próprios. Então, assim, foi um gasto baixo, porque hoje a legislação limitou várias ações, então hoje não pode ter um carro de som na rua, não pode ter uma placa, não pode ter um carro de som, então como não pode ter várias coisas, hoje a gente pode ter, de repente, um impulsionamento, eu gastei com impulsionamentos e com material impresso. Então, assim, é um gasto muito baixo e aí você fica se comparando, né? Fala, nossa, o gasto é esse, por que gastam tudo esse? Mas todo mundo sabe, aí está subentendido como é gasto. Mas o meu gasto foi com fundos próprios. O papel da Câmara, assim como todo cidadão, é uma participação maior, mas a Câmara ela tem condição, por exemplo, hoje acompanhando. Na verdade, assim, eu sempre acompanhei, porque a minha profissão acaba exigindo que eu acompanhe, o que acontece muito no município. E a gente vê, sim, lá um candidato, de repente, trazendo recurso, de um candidato que aprova uma coisa ou outra, uma benfeitoria. Não que isso não seja necessário, mas a gente precisa parar de pensar individualmente e começar a pensar mais, sentar mais com as pessoas que vivem a cidade, porque elas sabem o real problema. A pandemia, é engraçado falar nisso, mas teve vários segmentos que tiveram problema. Algumas empresas fecharam, mas a gente vem numa recuperação, a Receita a cada mês anuncia recorde de emissão de nota fiscal. O que isso quer dizer? Que os faturamentos têm aumentado. E o setor de construção civil tem aumentado, então tem sido vendido muitas unidades imobiliárias. O que isso quer dizer? Que o setor aqueceu. Então, consequentemente, outros setores vêm aquecendo por causa disso. É claro que alguns vão ter dificuldade, mas a gente precisa dar condições para que as pessoas e que os pequenos e que os empresários da cidade possam produzir também. A gente precisa que, por exemplo, que as licitações elas sejam divulgadas para os empresários da cidade. A gente precisa que eles participem. A prefeitura ela trabalha com o recurso da população, mas ela contrata a empresa de fora. Então, uma empresa de fora, ela vem aqui, ela presta o serviço e leva o dinheiro para a cidade dela. Ela vem, ela traz os funcionários de fora e o salário que as pessoas recebem, elas vão gastar fora. Então, a gente precisa criar mecanismo para que isso fique aqui, para que isso aconteça aqui. É claro que às vezes a gente vai precisar de um trabalho, de um serviço que não existe na cidade. Aí sim você busca fora, mas se tem na cidade, isso deveria ser prioridade. A gente precisa ajudar esse empresário a, de repente, a se capacitar a participar de uma licitação para que ele... Por quê? Porque o fato dele estar estabelecido aqui, os colaboradores dele são daqui, a família dele é daqui, esse dinheiro vai ficar aqui. E quanto mais esse dinheiro circular na cidade, maior vai ser o nosso crescimento, maior vai ser o crescimento dos pequenos, maiores vão ser empregos. Então, assim, acho que o papel do vereador, ele devia, além, claro, sempre voltando, que ele tem que pensar na saúde, ele tem que pensar na educação, ele tem que pensar na mobilidade, ele tem que pensar no urbanismo, ele precisa pensar em quem quer produzir. Como que a gente ajuda essas pessoas que querem produzir? Vamos trabalhar para buscar, então, recursos? Vamos tentar trazer para cá uma universidade? Vamos tentar trazer para cá uma escola técnica? Vamos trazer para cá uma FATEC? Vamos sentar com quem tem que sentar, com os deputados, com o governador, com quem precisar. Então, assim, esse candidato, ele tem, sim, acesso a essas pessoas. Então, está na hora de ele começar a conversar. E não adianta eu dar uma cesta básica, não adianta eu dar um dinheiro para não adianta. Assim, a gente precisa qualificar as pessoas e dar condições para ela produzir
ela produzir por si só. Então, a gente precisa, assim, trabalhar muito nessa questão do desenvolvimento das pessoas. A gente precisa pensar nas pessoas. A gente tem que parar de pensar em prédio, a gente tem que parar de pensar em construir. A gente precisa melhorar a condição das pessoas, gerar essa conexão, usar essas pessoas. A gente precisa que uma Câmara ela traga as pessoas para participar. É muito decepcionante. Teve um dia que eu falei, poxa, hoje eu vou sair, vou lá numa sessão da Câmara ver o que vai acontecer. E eu sentei, tinha eu e mais 2 pessoas, os vereadores entraram, apresentaram a ordem do dia, eles simplesmente votaram, levantaram a mão, votaram e foram embora. Não durou 5 minutos a sessão. Então, isso não é esclarecedor para a população, isso não é transparente, isso precisa, assim, precisa de envolvimento, assim, acho que as pessoas deveriam participar, eu acho que a gente tem muitas pessoas com representatividade na cidade. Então, passando a eleição, eu acho que independente do candidato que ganhar, ele precisa convidar as pessoas a participar para fazer parte desse projeto maior. O que é esse projeto maior? É melhorar onde a gente vive, é melhorar a nossa cidade, é melhorar o lugar que a gente produz, é melhorar o lugar onde minha família vive, onde a sua família vive, é melhorar a condição para que o seu filho ele possa crescer num lugar bom, ele possa ter uma boa educação, ele possa ser bem cuidado, e ele queira ficar aqui, e ele tem orgulho de falar que é de Vargem Grande Paulista, que as pessoas não têm, infelizmente, não têm orgulho de falar que é de Vargem Grande, fala que mora entre Cotia e São Roque, porque Vargem Grande é só uma passagem. A gente precisa parar de ser só uma passagem, a gente precisa passar a ser um lugar onde todos gostam, onde todos queiram ficar, onde todos queiram produzir, e onde todos participem. A questão do preconceito ela é muito forte, principalmente assim, por que eu toquei nesse assunto? Porque foi uma coisa que mexeu comigo lá na minha juventude. Porque assim, o fato de ser negro, hoje o pessoal fala, você não é negro, você é moreninho. Mas o fato de ser negro, isso daí, eu nunca, como que eu posso dizer a palavra? Eu nunca deixei com que isso me intimidasse, ou que as pessoas me olhassem de uma forma diferente, apesar de perceber sim. Então, assim, eu não que eu tivesse, que eu fui bem esclarecido em relação ao assunto, mas em relação a esse preconceito em relação à cor. Eu sempre cheguei nos lugares e senti, sim, um olhar diferente. Você sabe quando há um preconceito ali, mas eu nunca me intimidei por isso. Então, eu entrei em todos os lugares como se eu fosse igual a todo mundo. Mas eu tive isso porque eu lembro que quando eu entrei na contabilidade, no meu primeiro emprego, eu fui muito bem aceito lá. Independente da cor, eu fui tratado como um igual. Independente da minha condição, da minha cor, da minha condição de vida, eles me trataram como um deles. Então, me colocaram dentro da casa dele, me estimularam, me incentivaram. E isso foi muito forte. Então, eu sei que muitas pessoas sofrem por isso. Eu fui convidado já para alguns eventos, até por causa da minha cor, porque eu tenho tatuagem, e para outros jovens ver que é possível, sim, você sair de uma condição e adquirir um respeito, não por sua cor, por sua orientação, pelo seu gênero, mas sim pelo seu conhecimento, pela sua posição, pela sua educação, pelo seu respeito pelas pessoas, pelo seu respeito às condições das pessoas. Então, assim, todo mundo é igual perante Deus. Então, eu acho que todos esses devem ter respeito. Todos esses devem ter... Assim, uma coisa que eu, na verdade, eu falei sobre isso, mas eu nem gosto desse assunto porque eu acho que não deveria nem ter essa divisão. É mulher, é negro, é isso. Não. Todos são iguais. Eu acho que todos têm que ser tratados como iguais. Então, isso precisa ser combatido, sim. Aliás, não precisa ser combatido, isso não precisaria ser combatido, mas a gente sabe que isso existe e a gente precisa olhar por essas pessoas. Olhar por quê? Para que eles tenham as mesmas condições. Então, um homossexual, um negro, ou uma mulher desamparada, eles precisam ter as mesmas condições de uma pessoa que não tem, para que não existe preconceito, ou por aquela pessoa aquele tipo que não existe preconceito. Então, a gente precisa que todos sejam iguais, todos tenham as mesmas condições, todos tenham a mesma educação. Uns vão se destacar, outros mais, outros menos, mas ou não deve haver esse preconceito e a gente deve sim lutar por isso. Não sei se já existe lei para defender todos esses grupos,
Mas o que a gente precisa é acabar com esse preconceito. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso educando as pessoas, mostrando para ela que todo mundo é igual, que todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma família, todo mundo merece o respeito, todo mundo merece ser tratado igual. E é isso que, se eu tiver a oportunidade de chegar lá, pode ter certeza que todas essas pessoas vão ser bem representadas. Eu queria falar com um eleitor referente à escolha do seu candidato. Eu acho que uma coisa que eu percebi nessa trajetória curta, nesse trabalho de campanha que eu tenho feito até aqui, eu tenho aprendido muito. E tenho aprendido muito sobre as pessoas, a entender, assim, tenho encontrado pessoas em situações boas, em situações não tão boas, e pessoas que já têm o seu candidato. Eu até cheguei tarde, assim, a gente tem muitos amigos em comum no meio, então a pessoa fala, poxa, já fechei com fulano, já fechei com ciclano. E isso não tem sido um problema, porque eu acho que existe uma democracia, então a pessoa pode escolher quem ela quiser, aliás, ela tem que escolher. Então, uma coisa que, se fosse possível, que todos que não votaram, que não escolheram, escolham, porque se você não escolher, outro escolhe por você. E se você escolheu também, assim, todo mundo tem pedido uma renovação, tem falado mal de um candidato ou de outro, mas às vezes o seu candidato, aquela pessoa que você colocar, ele fez por você. Ou se ele atendeu o que ele prometeu para você na época da campanha, então você tem que votar nele de novo, você tem que dar um voto de confiança, mas você tem que acompanhar e tem que cobrar. Não simplesmente votar e largar ele lá. Então você tem esse direito, sim, de cobrá-lo, de pressioná-lo, de pedir e de cobrar aquilo que ele te prometeu ou aquilo que ele se propôs a fazer. Aí ele vai justificar por que fez e por que não fez. E se isso daí te convenceu, vota nele de novo. Agora, se não te convenceu, dá oportunidade para um novo candidato, dá oportunidade, tem muitas pessoas boas na política, tem muitas pessoas de bem querendo fazer o bem, então dá oportunidade para que essas pessoas possam vir mostrar o trabalho. Se elas vierem e não fizer, daqui 4 anos você muda, você não precisa manter ele eternamente lá. Então, todo mundo tem esse direito, todo mundo vai votar secreto, todo mundo, na hora de apertar o botãozinho verde lá, pode escolher o seu, não precisa falar para ninguém. Então, muda. Se não está satisfeito, muda. Se está feliz, se ele te atendeu, mantém ele lá para ele continuar o trabalho. Agora, se o trabalho não foi feito, se o que ele falou para você ali na hora que ele sentou na sua frente, que ele apertou a sua mão e te prometeu uma cidade melhor, te deu esperança de mudar e não aconteceu, então muda, mas não deixa de fazer. Vai lá e vote consciente, pense bem, pesquise, veja quem é a pessoa, saiba da vida dela, pesquisa o histórico dela, se for possível, pesquisa o SPC dela, pesquisa os processos, olha a vida da pessoa, vê se realmente ela é aquilo que ela está falando. E se ela for, e se ela tiver propostas boas, e for uma pessoa disposta a trabalhar, dá uma oportunidade para ela, porque essa pessoa pode mudar a sua vida e pode mudar a vida da sua cidade. Então, dia 15, não esqueçam de votar e não deixem de votar.